Capítulo 2. Rindo por causa da graça, Abrão ouviu o chamado da graça e creu. Em seguida, agiu. Pegou sua mulher, sua família e suas posses e seguiu para Canaã. Já chegamos, era a pergunta contínua de seu coração. Deus confirmou sua promessa junto a um carvalho em Moré. A sua descendência herdaria aquela terra. Mas, e sempre houve um mas, na vida de Abrão, houve fome na terra e Abrão viajou para o Egito. A beleza de sua esposa e o medo em seu coração tomaram conta dele. Ele contou aos egípcios uma meia-verdade, afirmando que sua esposa era sua irmã. Sarai foi levada para o palácio do faraó, e Deus assolou a casa dele com doenças. O faraó confrontou Abrão e perguntou por que ele não disse a verdade plena. Abrão aprendeu a lição. Não minta sobre sua esposa. Não tente controlar a situação porque você está com medo. Deus cuidará de você. Então, voltou para a estrada. Sua riqueza e seus bens aumentaram. Mas não havia nenhum herdeiro, nenhum filho da promessa. Anos mais tarde, como se Deus não soubesse, Abrão informou ao Todo-Poderoso que ele não havia cumprido sua parte no acordo. Deus falou mais uma vez e disse a Abrão que ele teria um filho. A verdade é que ele não conseguiria contar o número de pessoas que surgiriam de sua linhagem. Abrão creu em Deus. Então Abrão ouviu a voz de sua esposa. O medo surgiu novamente. Sarai sugeriu que Agar, sua criada, fosse a substituta da promessa de Deus. Abrão dormiu com Agar, e Ismael foi concebido. Tal como um bem me quer no campo, Abrão cria, Abrão não cria. Ele acredita e, logo em seguida, assume o controle. Bem mais tarde, Abrão, que teve o nome trocado para Abraão, pai de muitos, pelo próprio Deus, teve outra chance de confiar em Deus. Ele se mudou para uma área onde Abimeleque governava e ali, mais uma vez, declarou que sua esposa era sua irmã. Deus advertiu o rei, e Abimeleque ficou furioso com Abraão. O padrão estava estabelecido. Abraão mudou-se por sua crença e confiança em Deus, então, tornou-se fraco e caiu. Mas a graça de Deus fez nascer o filho prometido, a despeito do fracasso de Abraão. Isso é a graça de Deus em ação. 2VOC tem 75 anos e está começando tudo de novo. Tem 75 anos e está arrumando o próprio caminhão de mudança, assim como Noé construiu a arca. Tem 75 anos, não tem filhos, e lhe é dito que você se tornará uma grande nação. Você terá uma grande descendência, Abrão. Um desses descendentes, lá na frente de sua linhagem, será o Messias prometido, o cumprimento do plano de Deus colocado em ação antes do início da criação. Que promessa! Que futuro! Mas existe um problema. Você tem 75 anos de idade. E não tem filhos. Sua esposa, bem, ela é linda, mas estéril. Você não vê nenhuma criança e faz perguntas. Como pode ser isso? Como isso irá acontecer? Não temos nenhum registro de Abrão dizendo sim, mas... Lemos que Abrão arrumou suas coisas, chamou os parentes e saiu. Ele acreditou e agiu de acordo com essa crença. Ele mostrou fé, uma obra da graça que começou com a mensagem de Deus. Ele acreditou naquilo que Deus dissera. Ouvir é o primeiro passo de fé. Crer é o segundo passo. Agir de acordo com aquela crença, mover-se, é o terceiro. Quando ele e sua família alcançaram o carvalho de Moré, em Siquém, Deus falou novamente. Quer saber a que distância ele estava? A cerca de 600 quilômetros. E ele não tinha GPS nem uma app em seu celular. É uma distância um pouco maior que a viagem entre São Paulo e Florianópolis. Ou entre Belo Horizonte e Brasília. E não havia lanchonete à vista. Também não havia estradas pavimentadas. É uma longa distância a cobrir a pé. É um compromisso enorme. Muitos passos de fé. Mas lembre-se, Abrão não sabia quão longe iria nem quanto tempo o percurso levaria. Tinha unicamente a palavra de Deus, as promessas dele. Assim,
chegou a uma árvore perto de Moré. Deus criou um jardim com uma árvore e criou o primeiro homem e a primeira mulher. Agora, ele encontra Abrão junto a uma árvore, um sinal e um símbolo de crescimento, beleza e vida. Já existem muitas pessoas vivendo naquela área fértil, mas Deus aparece a Abrão e diz: a sua descendência darei esta terra. Gênesis 12:7. Isso deve ter feito Abrão pelo menos erguer a cabeça, totalmente surpreso. Ele provavelmente viu os cananeus na terra, as crianças cananeias correndo pelas colinas, e ponderou sobre como aquilo se tornaria realidade, uma vez que estava com 75 anos e sua esposa era estéril. Será que Deus estava falando de maneira metafórica? Talvez Deus estivesse na verdade dizendo a descendência de outro. Não, a promessa foi clara. Abrão teria uma descendência. Filhos. Deus não estava apenas prometendo algo a Abrão. Estava prometendo algo a pessoas que ainda não existiam. Graça ao não nascido. Graça à árvore genealógica de Abrão. Por extensão, graça a você e a mim. Abrão construiu ali um altar a Deus e se mudou novamente, construiu outro altar e continuou na direção que Deus o conduzia, rumo ao Negueb. E, aqui, a história fica nebulosa. Por causa de uma fome, Abrão vai para o Egito e, assim que cruza a fronteira, como um viajante sem documentação, o medo de Abrão cresce. Bem sei que você é bonita, disse ele a Sarai, Gênesis 12:11. Maridos, essa é uma boa maneira de começar uma conversa com sua esposa. Destacar sua beleza é algo bom. Chamo isso de palavras de afirmação. Mas os resultados das ações de Abrão que se seguiram foram desastrosos. Quando os egípcios a virem, continuou Abrão, dirão: esta é a mulher dele. E me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. GN 12 de novembro de 13. Abrão estava certo quanto à beleza de Sarai e a reação dos egípcios, porque, quando os oficiais do faraó a viram, contaram ao seu líder, e Sarai foi despachada para o palácio. Ela devia ser linda. Abrão se deu bem nesse arranjo, recebendo animais e escravos. Mas as coisas começaram a desandar na casa do faraó logo depois, porque Deus infligiu doenças aos egípcios. O faraó não era bobo, ele juntou as coisas e confrontou Abrão sobre sua mentira, e o homem não tinha desculpas a dar. Ao que parece, a longa viagem não apertou o botão de pânico de Abrão. Mas a questão dos egípcios, sim. O medo de Abrão fez com que ele agisse com base em sua capacidade de negociar e fazer acertos. E isso custou um preço a ele e aos que estavam ao seu redor. Pense no que isso deve ter causado ao relacionamento dele com Sarai. Ela viu sua fraqueza patente. Não há dúvida de que Ló, sobrinho de Abrão, também observou suas ações. O problema não foi o medo de Abrão. O medo foi uma reação natural àquela situação. Em vez de confiar em Deus, porém, Abrão confiou em si mesmo. Vamos avançar bem na vida de Abrão. Deus lhe aparece numa visão. Ele o repreende por mentir em relação à sua esposa? Preste atenção às palavras de Deus. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Gênesis 15:1. A graça de Deus atenderá à sua mais profunda necessidade. A graça de Deus avaliará a sua fraqueza e o ajudará. Para Abrão, seu medo era incapacitante. Seu medo controlava. Portanto, faz sentido que sua reação fosse assumir o controle da situação e tentar imaginar uma saída. Você já passou por isso? Alguma vez deixou que as circunstâncias esmagassem sua confiança em Deus? Perceba a resposta de Abrão. Esta é a primeira vez que suas palavras são registradas numa conversa com Deus. Ó soberano é Senhor, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Gênesis 15:24. Palmas para Abrão pela honestidade, mas o fato é que ele está preocupado. Está agindo por vista, não por fé.
Está tentando solucionar as coisas. Senhor, tu disseste alguma coisa lá atrás sobre descendentes, mas acho que esqueceste de que preciso de um filho. Abrão agora permite que seu medo transfira da gerência da situação para a gerência dos negócios de Deus. Mais uma vez, você já passou por isso? Já tentou manipular as circunstâncias? Tentou ajudar Deus a permanecer dentro dos prazos que você estabeleceu? Se já fez isso, então está sabotando a obra que ele quer realizar, uma obra de graça. Da perspectiva de Abrão, ele está apenas lembrando Deus da promessa que ele fizera em relação ao bebê, a descendência. Estava ajudando Deus a permanecer no rumo. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Gênesis 15.4-5 Você não adora a maneira como Deus responde a esse homem inseguro? Ele poderia ter usado outro palavreado, rebanhos, crianças cananeias, mas, em vez disso, ele mostra a Abrão as estrelas que ele mesmo criou, em número muito grande para que possam ser contadas, e estrelas além de estrelas que Abrão nem mesmo podia enxergar. Em sua infinita misericórdia, Deus chama Abrão de lado e deixa as coisas o mais claras possível, sem uma lição de biologia. Você, Abrão, terá um filho. Isso não é repreensão, mas bondade. Uma resposta misericordiosa e cheia de graça. Sei que você está com medo. Sei que não entende. Deixe-me dizer-lhe novamente. Ouça com atenção. Você terá um filho, ele terá filhos, que por sua vez terão filhos. Você não vai acreditar no poder exponencial que está em ação aqui. A maravilhosa graça de Deus em ação. Aqui está o aspecto fascinante e confirmador de fé da história. Está escrito que Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça, Gênesis 15.6. A graça está pronta para dissipar o seu medo. A graça está pronta para dissipar a sua dúvida. Se ouvir a voz de Deus e escutar o seu chamado, você crerá, e essa crença será acreditada a você. Algo que Deus está fazendo em você será acreditado na sua conta. Não perca isso. Essa é a mesma mensagem de graça que Jesus nos traz. O que é estendido a Abrão é a mesma graça que recebemos na pessoa de Cristo. N é uma garantia de que você não recue e que seu medo não volte, porque foi exatamente isso que aconteceu. Dessa vez, Sarai vai até Abrão e acha que tem uma saída. Se Abrão dormir com sua serva, Agar, talvez isso produza um filho. Nas entrelinhas, podemos ver o crescimento do medo de Sarai. Talvez ela achasse que era insuficiente para a tarefa. Talvez sentisse que a culpa por não haver nenhum herdeiro fosse dela. É ela quem está retendo a promessa de Deus. Essa era a oportunidade perfeita para Abrão assumir a liderança. Ele poderia ter dito: Sarai, já cometi esse erro antes, cedendo ao meu medo, mas não vou fazer isso. Vou crer que Deus é capaz de produzir um filho por meio da nossa união. Abrão não diz isso. Em vez de usar a oportunidade para ser forte e confirmar o plano de Deus e aquilo que lhe fora dito, 2 vezes, ele se deita com Agar. Ele está com 85 anos e não tem filho, até que se torna pai de Ismael. Isso desencadeia uma série de consequências de longa duração. 14 anos depois, quando Abrão está com 99 anos, Deus reafirma aquilo que disse e reforça a mensagem com a mudança de seu nome para Abraão, o pai de muitas nações. Também dá a Sarai um nome novo, Sara, e ao filho que está por nascer, o nome Isaque. A graça de Deus. A extraordinária e poderosa graça de Deus que chama a vida da morte. Que traz filhos de ventres atrofiados muito depois dos anos de fertilidade. E dá força para criar um filho. Abraão por fim mudou-se para o território de Abimeleque, embora estivesse temeroso, dessa vez não cedeu, mas levantou-se destemidamente por si mesmo e, ai. Desculpe-me. Mais uma vez, Abraão mentiu sobre Sara, e o ciclo se repetiu. Novo nome, velho medo.
E o medo deu lugar ao pecado, e o pecado tem consequências para todos. Gênesis 21 revela o cumprimento da promessa de Deus. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo eu lhe dei um filho em sua velhice. Gênesis 21.1:7 O medo leva ao pecado. A graça de Deus leva à bênção. O medo provoca dor e sofrimento. A graça gera riso. Pense na imagem daquela mulher velha com um recém-nascido, o olhar na face dela, o olhar no rosto de Abraão. O rosto de pessoas surpresas que simplesmente não conseguiam crer naquilo que estavam vendo. Tudo por causa da graça. Tudo por causa da promessa de Deus. A graça recebida mudará você. Ela transforma a sua aparência. Ela sobrepuja o medo, não importa quantas vezes sejam necessárias para aprender a lição. A graça de Deus traz bênção a você e àqueles que o cercam. A graça de Deus traz riso e alegria, assim como vida da morte. O prometido, que veio pela linhagem de Abraão, por meio do rei Davi, Jesus, a palavra que tornou-se carne, veio a nós cheio de graça e de verdade. João 1.14. No Evangelho de Mateus, escrito para leitores judeus, o autor certificou-se de que todos entendessem a árvore genealógica singular de Jesus. A linhagem do Messias tinha de passar pelo rei Davi. Mas Mateus mostra aos seus leitores a conexão que se estende ao longo do caminho até a promessa da bênção que Deus fizera a Abraão. Numa cena dramática junto a líderes religiosos, registrado em João 8, Jesus confronta aqueles mestres que estão estranhando a mensagem dele. Eles não entendem a obra de Deus, a pessoa de Deus, ou a graça de Deus. Jesus diz, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8.31-32. Somos descendentes de Abraão, disseram eles, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? V 33. Jesus estava lhes oferecendo um caminho diferente, uma compreensão diferente de Deus. A vida deles estava cheia de pecado, mas eles não conseguiam ver. Temiam o ensinamento de Jesus porque ele atacava a fé que eles tinham, segundo a qual apenas os que seguiam as regras é que poderiam ser chamados de filhos de Deus. Eles tinham uma justiça baseada nas próprias obras, o que não agradava a Deus. Jesus respondeu dizendo, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. João 8.34-38 A espiral da conversa se volta para baixo neste ponto, pois Jesus está dizendo que o pai deles não era nem Abraão nem Deus, mas o diabo. Você consegue ouvir o orgulho ferido dos líderes. É ofensivo, até mesmo blasfemo. Jesus não está apenas acusando-os de serem pecadores, está dizendo que eles estão sabotando a obra de Deus, rejeitando a verdade e a graça de Deus. Eles não percebem que o homem com quem estão falando criou Abraão, criou o universo. Jesus os coloca em seu lugar e, por fim, diz, Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos, e viu Abraão. Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo,
mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. João 8,56-58 Abraão recebeu a promessa de um herdeiro, Isaque, mas também houve a promessa de outro que cuidaria do nosso pecado. Sem o sacrifício de Jesus, não teríamos esperança. Mas por causa da graça de Deus, somos livres e não estamos mais amarrados pelo pecado. A graça de Deus chamou Abrão, sustentou Abraão e lhe deu o que fora prometido. Você está com 99 anos e segura seu filho nos braços. Graça recoberta de pele. Graça maravilhosa e extraordinária.